Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês. E eu quero, sem perda de tempo, trazer uma mensagem à parte de Deus. E eu quero convidar a você que está em casa, a ler a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22 em diante. O texto diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eis tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Eu quero aproveitar esses minutos que me restam e eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que estão me escutando. Cada um, sem exceção. A pergunta que eu faço para você é: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Essa é a pergunta que eu faço. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas dizem assim: só Deus sabe. Eu não sei, só Deus sabe para onde eu vou. Realmente, Deus ele sabe. Mas eu tenho a absoluta certeza de que Deus ele quer que todos nós também venhamos saber o nosso destino. Porque Deus ele não quer deixar ninguém sem direção. Se você que tem um filho, por exemplo, você que ama ele, você vai orientar ele: meu filho, ande por aqui, o caminho do bem é esse. Mas se você andar por esse caminho aqui do mal, você vai sofrer. Da mesma forma é Deus. Deus ele quer que você saiba. Deus ele quer que você saiba para onde você vai. E aqui o próprio Deus, ele mostra o destino. Aqui a Bíblia diz, nesse texto claramente, que a morte não é o fim de tudo. Depois que morreu, não acabou. Existe outra vida. E aqui Jesus, ele conta uma parábola e ele mostra 2 destinos eternos: o céu e o inferno. Ou seja, quando a pessoa morre, ela ou vai para o céu ou ela vai para o inferno. Jesus ele contou essa parábola. Jesus ele foi um mestre em contar histórias, em contar parábolas. E parábola são histórias que ela ilustra verdades, ela mostra verdades. E Jesus ele conta a parábola do rico e do Lázaro para mostrar verdades. E qual verdade? Que existe vida após a morte. Que existe 2 caminhos após a morte: ou o céu ou o inferno. Aqui Cristo ele disse que o rico, quando estava nessa vida, ele tinha tudo. Tinha riqueza, tinha uma vida luxuosa, tinha as melhores comidas, as melhores roupas, mas ele não tinha o principal, que era uma vida com Deus. O seu Deus, na verdade, era o seu dinheiro. Em contrapartida, a Bíblia diz
que Lázaro, ele não tinha nada na terra, não tinha nada. Pelo contrário, ao contrário do rico, ele vivia em extrema pobreza. Mas Lázaro, ele tinha o mais importante. Ele tinha Deus na sua vida. Porque a palavra Lázaro significa Deus, ele é o meu auxílio. Então Lázaro, ele fez de Deus o seu auxílio, enquanto que o rico, ele esqueceu de Deus. Então chegou o momento que a morte chegou para eles. A morte chegou para o rico e a morte chegou para o Lázaro. E quando a morte chegou, cada um foi para o seu destino. O rico, que escolheu viver uma vida sem Deus, escolheu viver nos prazeres, uma vida distante de Deus, ele teve o seu destino, que foi o inferno. E nesse lugar, ele viveu em eterno tormento. Nesse lugar, ele não podia mais voltar. Enquanto que Lázaro, nessa vida da terra, ele escolheu estar com Deus. Ele não tinha um mundo para si, mas escolheu estar com Deus. A morte chegou para ele. E o destino de Lázaro foi diferente do destino do rico. O destino de Lázaro foi o melhor, porque ele foi para o seio de Abraão. A Bíblia diz que os anjos do Senhor levaram Lázaro para o seio de Abraão, que representa, Abraão representa aqui Deus. Então, essa pergunta que eu fiz, ela é super importante para a nossa vida. Para onde você vai se você morrer hoje? Deus, ele quer que você saiba. E Deus, na sua palavra, ele diz quais são as escolhas, qual é o destino, ou é o céu, ou é o inferno. Se a pessoa, ela nessa vida esquecer de Deus, nessa vida ela não está nem aí para o Senhor, viver a sua vida da sua maneira, andando nos seus caminhos, andando conforme os seus pensamentos, se ela não se arrepender dos seus pecados enquanto é vida, se ela morrer, ela vai para o destino eterno chamado inferno. Mas se a pessoa, né, nessa vida, ela lembrar de Deus, se a pessoa nessa vida ela escolher Deus, escolher voltar-se para Deus, escolher se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus, ela vai para o céu. Então, a Bíblia diz isso. E vale aqui fazer mais uma pergunta para finalizar. Você é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas? As escolhas que nós fazemos, elas traçam o nosso destino. E principalmente, as escolhas que nós fazemos, elas vai trazer o nosso destino eterno. Então, para onde você vai? Existe o céu e existe o inferno. Para onde você quer ir? Para onde você vai? Se você quiser, depois que você morrer, se você continuar ficando com a vida de pecado, distante de Deus, não lembrando do Senhor, você quando morrer, infelizmente, você vai ter que pagar seus pecados um por um após a morte. Mas se você, nessa vida, porque a escolha que se faz é nessa vida, não adianta depois que morrer se arrepender. Como diz a parábola, Lázaro, depois que ele morreu, ele se arrependeu de não ter escolhido uma vida com Deus. E ele quis voltar atrás, mas não teve mais jeito. Depois que morreu, não tem mais jeito. A Bíblia diz que morre o homem, segue o seu juízo. Depois que morrer, segue o seu juízo. Mas se o homem nessa vida, ele se arrepender de seus pecados e voltasse para Deus por meio de Jesus Cristo, aí ele, quando morrer, ele vai ter a sua salvação e ele vai ter como garantia a morada no céu. Porque Jesus, ele disse lá em João capítulo 14, versículo 1,
do versículo 3 até o versículo 6, ele falou assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus Cristo aqui, ele disse que foi para o Pai preparar um lugar para aqueles que nessa vida aceitarem Ele como solução de Deus para os pecados. O próprio Cristo, ele falou lá em João, capítulo 4, capítulo 5, versículo 24, ele falou assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, Cristo aqui, ele dá a forma de chegar no céu. É somente por meio dele, é somente crendo nele que o homem pode chegar ao céu, que ele pode ter o perdão dos seus pecados. Então, eu pergunto a você mais uma vez: você sabe fazer boas escolhas? Se você souber fazer boas escolhas, você vai aceitar querer ir para o céu. E você só pode ir para o céu se você crer em Cristo como o Senhor e o Salvador, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo na tua vida como o Senhor e o Salvador, para você ter uma morada no céu. Então a escolha é sua. A escolha, você tem a escolha em suas mãos, aonde você quer passar a eternidade. Se quer passar no céu ou se você quer passar no inferno. A escolha é sua. Então escolha Jesus, escolha voltar-se para Deus por meio de Cristo, e você vai ter como recompensa o céu preparado por Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.